Bom, então a ideia aqui na UPA aqui foi apresentar para os estudantes do ensino médio como é que se forma uma imagem de ultrassom médico, né? E onde que a física, a engenharia e a engenharia biomédica está por trás desse tipo de instrumentação, né? Então a ideia aqui foi o seguinte: como o nome diz, ultrassom, a gente usa a energia sonora para estar formando as imagens de ultrassom. O ultrassom é uma onda sonora que está numa frequência acima do limiar audível do ser humano, né, acima de 20 kHz, e o princípio de construção de uma imagem, formação de uma imagem dessa parte de um transdutor. Tem uma cerâmica piezoelétrica, e a cerâmica piezoelétrica tem uma propriedade interessante que quando eu aplico um sinal elétrico nela, eu causo uma deformação mecânica. Essa deformação mecânica, no caso, vai fazer vibrar a cerâmica vai gerar a onda sonora, e essa onda sonora, que está em frequência de ultrassom, vai interagir com as diversas estruturas. O contrário também acontece, ou seja, num circuito de recepção, a onda sonora que retorna das diversas estruturas é transformada num sinal elétrico novamente. E a partir desse mecanismo simples, a gente vai conseguir formar uma imagem de ultrassom, no caso aqui, ultrassom médico, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, que seria a aplicação. Aqui a gente coloca o transdutor, mostrar para o estudante que é possível usar o ultrassom para calcular espessura, comprimento de uma estrutura, e como que isso é feito, na verdade. Então a gente coloca o ultrassom, posiciona num tanque aqui. Então vamos imaginar, a gente quer calcular a espessura dessa fibra de acrílico aqui, na lateral do tanque. Então a gente tem uma estrutura com um tanque com água, e no osciloscópio, aqui ó, você vai perceber que a gente detecta as reflexões, né, que são os ecos, né? Então, claro, aqui não é um experimento controlado, né? Então vai aparecer alguma informação, algum tipo de ruído, coisa do tipo que não deveria aparecer. Mas é importante checar, focalizar nesse ponto aqui, ó, que é aqui que a gente está pegando o ponto. Então, o primeiro ponto aqui seria esse pico aqui. Vou pedir, a gente vai paralisar. Eu vou pegar um ponto para paralisar. A estrutura, a interface água, acrílico. Então é o primeiro eco. O segundo eco, ele vai ser representado pela interface acrílico-ar, ou seja, nos pontos onde houve mudança de impedância, certo? Então, aqui no osciloscópio, a gente tem a informação da tensão pelo tempo, e a gente vai pegar o tempo entre a detecção dos dois ecos, e a gente vai usar essa informação para calcular a espessura. Como que isso é feito? A gente sabe que o som ele tem diferentes velocidades em diferentes materiais. No caso do ultrassom, no caso do som viajando por uma estrutura de acrílico, a gente sabe que a velocidade aproximada, o acrílico tem uma velocidade aproximada de 2.700 metros por segundo. A gente usa a equação que o pessoal de ensino médio estuda muito, que é a equação da velocidade. Então V igual a ΔS sobre ΔT. Basicamente, com essa equação a gente vai calcular a espessura. Uma vez que a gente tem o tempo da detecção dos dois ecos e a gente tem a velocidade, a gente consegue calcular o ΔS, que seria a espessura da estrutura, certo? Então a gente faz a multiplicação da velocidade por esse tempo, divide por 2, porque esse aqui é o tempo de ida e volta da onda. Então a gente divide por 2, e através dessa conta a gente obtém o valor da espessura do material. No caso, experimento aqui, o que a gente fez então? Então a gente sabe que a velocidade é 2.700, a gente vai multiplicar pelo tempo, que ali é 6,7 microsegundos. Aí a gente vai dividir por 2. E depois a gente vai dividir, no caso aqui eu vou dividir por 1 milhão, porque como está em micro, a gente precisa fazer essa divisão aqui. 2, 3. Então está dando 9.045 vezes 10 a menos 3, ou seja, aproximadamente 9 milímetros. E a gente mostra para o estudante então que de fato, quando a gente posiciona a régua sobre o material,
que a espessura é de quase 1 centímetro, ou seja, está batendo em 0,9 centímetros aqui, 9 milímetros no caso, certo? Então, isso daqui, com isso aqui, a gente mostra que a gente obteve uma imagem que a gente chama de imagem modo A, certo? Porque é amplitude, a gente está pegando a amplitude das reflexões, dos ecos que estão vindo das estruturas, certo? E aí, para a gente poder explicar como é que forma a imagem de modo B, que é a imagem de modo brilho, que é as imagens conhecidas, esse tipo de imagem aqui é a imagem, exame de ultrassom tradicional, a imagem de modo B, que a gente chama. Essa imagem de modo B, ela é feita pela combinação de várias linhas de modo A. Então, para exemplificar isso, é como se eu pegasse o transdutor, aqui eu tenho um elemento, certo? E imagine que eu queira fazer uma imagem de uma região do corpo aqui. Então, quando eu posiciono o transdutor aqui, eu estou pegando uma linha A nessa direção, mas para eu poder formar uma imagem daquele tipo, eu pego uma linha aqui, depois eu pego uma outra do lado, uma outra, e assim por diante. Então, a combinação dessas diversas linhas, ou seja, eu faço uma varredura aqui, eu consigo captar várias linhas de uma vez só, e com isso eu consigo formar uma imagem espacial do lugar, do órgão de interesse, nesse caso. E aí, a imagem, a gente está com... Existe um circuito, né, tem a parte na parte de circuito eletrônico aí no caso, que vai pegar e vai fazer um processamento desse sinal elétrico que a gente está recebendo. Então, o que o circuito vai fazer? Ele vai pegar o sinal, o eco de maior intensidade e vai jogar a cor branca para ele. O eco de menor intensidade, ele vai jogar a cor preta. Qualquer variação entre o máximo e o mínimo, a escala de cinza. Então, por isso que as imagens de ultrassom, elas têm esse aspecto, em escala de cinza, a imagem é cinza, branco, preto, por causa desse tipo de processamento que é feito. Então, com isso, a imagem de ultrassom, ela ganha a denominação de imagem de modo B, porque é a imagem modo brilho, certo? E aí, no caso, também a gente mostra os tipos de transdutores. Vamos pular para cá. Alguns transdutores. No caso aqui, por exemplo, aqui tem um transdutor, que esse daqui é usado para abdômen. No caso, esse daqui é um transdutor do tipo transretal ou transvaginal. Tem transdutores que são, digamos assim, invasivos, né? Tem um transdutor que mostra, por exemplo, aqui a cerâmica piezoelétrica, ele faz esse movimento de varredura, que é para justamente captar as várias linhas A. Então eu pego nessa direção e eu vou movimentando esse eixo aqui, de forma a obter várias linhas modo A, para poder conseguir formar uma imagem modo B. Correto? E, assim, temos também esse tipo de transdutor, que é tipo um transdutor invasivo. Pode ser usado para analisar a câmara cardíaca, esse tipo de coisa. Tem um controle aqui, no qual o médico, no caso, por exemplo, ele pode estar controlando a região de interesse. Por exemplo, nesse caso, ele está olhando, por exemplo, o coração. Aqui estão os circuitos mais de um elemento, a gente mostra com curiosidade assim, como é que a placa, já que a ideia é mostrar a engenharia, então a gente mostra o circuitinho, mostrar aqui as plaquinhas, são as plaquinhas de controle, aqui no caso aqui do transdutor. É só para dar uma ideia geral mesmo de como é o princípio básico, sim, tentando trazer para uma linguagem que seja compreensível para um estudante no nível de escolaridade que eles estão, né? Tenta apresentar de uma maneira mais simples assim e dar a ideia que eles possam sair daqui pelo menos com uma ideia do que seja e de como a engenharia, no caso a engenharia biomédica, qual é o campo de atuação, e eles tiveram a oportunidade também de passar por outros grupos aqui e conhecer o trabalho que a gente faz aqui na Unicamp.